Comemorar uma vitória é bom, mas ser resiliente após uma derrota não é uma tarefa das mais fáceis. A eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo é um episódio dolorido e trágico que será difícil de esquecer de forma rápida. Mas a verdade é que a vida continua e mais do que nunca, novas alternativas precisam ser encontradas para a salvação da seleção brasileira. Por isso, novos nomes para o comando do maior do navio a bordo do mundo entre seleções foram cogitados e você verá todos agora mesmo. No limpo, sem enrolação alguma, simbora, deixa o like e se inscreva aqui logo, caso seja novo por aqui. Bora pro que importa. Antes mesmo da disputa da Copa do Mundo do Catar, Tite anunciou que deixaria a seleção brasileira. Desde então, diversos nomes foram especulados e alguns técnicos já teriam sido consultados pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Carlo Ancelotti, José Mourinho, Abel Ferreira, Fernando Diniz, Pep Guardiola, entre outros, podem pintar de contrato novo com a amarelinha. Entretanto, de acordo com informações já divulgadas anteriormente, logo após o jogo contra a Croácia, em entrevista coletiva, o técnico brasileiro Tite já tinha confirmado que já havia antecipado antes mesmo do início do Mundial, quando afirmou que deixaria o comando da seleção brasileira independentemente do resultado no Catar. Em um tom de dever cumprido, apesar do resultado, Tite anunciou o fim do seu ciclo na seleção brasileira. Com sua saída, alguns nomes passaram a ser especulados. Entre brasileiros e estrangeiros, muitos são os treinadores que passam a ser cogitados para assumirem o Brasil para o próximo ciclo de Copa, que terá sua primeira edição em 2026. O primeiro deles é Dorival Júnior, o ex-treinador do Flamengo e que se tornou atual campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, sendo o dirigente do Flamengo. O treinador chegou ao clube rubro-negro com desconfianças por parte de alguns, mas logo fez a equipe antes mal regulada pelo então treinador Paulo Souza chegar longe em duas das três competições restantes no ano do clube carioca. Dispensado pelo clube carioca assim que o ciclo do ano de 2022 acabou, Dorival ficou sem clube e muitos cogitaram que essa ausência dele no Fla em 2023 seria suficiente para que ele fosse chamado para comandar a equipe canarinha. Outro treinador que cresceu em rumores é Abel Ferreira, estrangeiro que veio para o Brasil no ano de 2020 e mudou bruscamente o patamar do Palmeiras. De fato, o Verdão já era uma equipe consolidada no Brasil, mas a mentalidade forte dos jogadores, mesclada ao bom futebol do time, que lhe rendeu muitos títulos e uma consagração nacional, faz com que o nome de Abel Ferreira seja tido como envolvente e interessante. Para a proposta mais conservadora que a CBF geralmente assume ao colocar treinadores de equipes do Campeonato Brasileiro para comandar a seleção brasileira. Considerado por muitos como um dos melhores e até o melhor técnico da história do Palmeiras, Abel Ferreira ganhou absolutamente tudo com o clube em 2 anos. Apesar de ter renovado com o Verdão, uma saída antes de 2024 poderia ser tranquilamente negociada entre as partes de Abel Ferreira e a CBF. Outro nome cogitado é associado à seleção brasileira não de hoje, porém nunca teve a oportunidade de comandar a seleção e, ao que parece, seguirá sem ter essa oportunidade diante das exigências de alto salário e pela sua vontade de continuar dirigindo equipes do alto escalão do futebol europeu. Joseph, ou melhor, Pep Guardiola, é o treinador mais vencedor e sem termos proporcionalmente associáveis e conhecido deste século, montando o esquema tático mais vistoso do mundo anos atrás no Barcelona e fazendo sua equipe jogar igual uma orquestra sinfônica. Pep Guardiola encanta a todos por sua versatilidade técnica em implementar esquemas de jogo espantosos e muito vencedores. A atual treinador do Manchester City é sempre visto pelos torcedores brasileiros como uma opção viável para substituir Tite nesse novo ciclo e oferecer as melhores alternativas para oferecer ao Brasil o retorno às glórias no futebol. Há anos comandando os Citizens na Premier League, o nome foi levantado por Tite em março deste ano, mas nenhum contato foi feito com o clube. O próximo nome surpreende alguns, mas não impressiona outros. Fernando Diniz, atual treinador do Fluminense e com passagens por outras equipes notórias do país, como São Paulo, Vasco e Santos, também cogitado para assumir o novo trono canário. Fernando Diniz tem um estilo mais ousado de atribuir funções aos seus jogadores e foge um pouco da proposta mais seguida de forma conservadora pelos treinadores brasileiros. Apesar de não contar com títulos em seu currículo, Diniz tem admiradores dentro da CBF, incluindo jogadores que podem colocar o treinador no comando da amarelinha. Ele tem o apoio de muitos jogadores da seleção brasileira, como Daniel Alves, Antony e até mesmo Neymar, que já o elogiou publicamente em seu Twitter e gosta do estilo agradável de jogo do treinador do Flu. O jogador, empresário e streamer Ronaldo Fenômeno defendeu que Fernando Diniz esteja entre os nomes cogitados para assumir o cargo. O jogador afirmou que o atual técnico do Fluminense seria um atrativo porque ele faz seus times darem espetáculo. A declaração do pentacampeão foi dada em transmissão ao vivo no seu canal Ronaldo TV, quando comentava sobre uma lista de 10 técnicos que poderiam treinar o Scratch Canarinho. Os profissionais apontados eram Abel Ferreira, Cuca, Dorival Júnior, Fernando Diniz, Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, Mano Menezes, Pep Guardiola, Renato Gaúcho e Rogério Ceni. Outro que também cresce na parada é o treinador Jorge Jesus, que está no comando atual do Fenerbahçe, mas ganhou tudo com o Flamengo em 2019 e caiu nas graças do torcedor rubro-negro. Jesus fez contatos com a CBF quando veio ao Rio de Janeiro no início de 2022, mas corre por fora na decisão. Ousado e corajoso em muitas decisões, foi muito vitorioso comandando o Flamengo e sua notória passagem pelo rubro-negro chamou a atenção de muita gente. Porém, levando em conta a rejeição que ele possui principalmente de torcedores que não são identificados
identificados com sua passagem no clube rubro-negro, seu retorno para o Brasil, dessa vez para comandar a equipe canarinha, se torna cada vez mais difícil de acontecer. Parte da Copa do Mundo se foi nos nossos corações. O sonho tão aguardado do Hexa, que tanto foi planejado pela gente do que realmente iria acontecer, foi tirado de nós de uma maneira muito dolorida. Muito mais do que em 2018, a derrota nos pênaltis para a seleção da Croácia doeu infinitamente na alma de todo torcedor brasileiro. Toda a empolgação deu lugar às lágrimas de um título que não virá, de o fim de uma Copa que machucará para sempre pela forma como aconteceu. E diferentemente de nós, os argentinos passaram adiante numa Copa completamente insana e de infinitas possibilidades. O jogador argentino Messi falou um pouco sobre o que aconteceu com a seleção brasileira e foi sincerão. Não sei se você lembra, mas meses atrás, Lionel Messi teve a oportunidade de falar da equipe do Brasil dias antes da Copa do Catar em 2022 começar. E sobre isso ele foi direto. A seleção brasileira sempre foi uma das maiores e não há dúvidas disso. Já tem um grande currículo de títulos, assim como a Argentina tem. E assim como nós, vejo o Brasil uma equipe preparada do goleiro até o último atacante. E isso é muito importante pro futebol. Nossas partidas, quando o Brasil e a Argentina se enfrentam, são sempre as melhores. E não foi diferente da última vez que fomos campeões. E por mim, seria uma honra enfrentar o Brasil na final, e essa certamente seria a maior e melhor final de todos os tempos. E eu já falei pro meu amigo Neymar, como é minha última Copa, darei tudo de mim, assim como eu sei que ele dará tudo dele também, concluiu Messi. De fato, o Neymar deu tudo de si, mesmo não estando 100% fisicamente após uma lesão que teve no meio da Copa. A gente esperava imensamente para que houvesse uma semifinal entre Brasil versus Argentina, mas isso ficará apenas nos nossos sonhos. O tão aguardado embate entre duas seleções tão rivais historicamente não irá acontecer por conta de míseros 4 minutos que o Brasil tropeçou e perdeu sua vaga. No início da Copa, os hermanos passaram um vexame daqueles para cima da Arábia Saudita na primeira rodada e muitos achavam que a equipe de Messi estava com os dias contados. Afinal de contas, a derrota para os árabes parecia deixar claro que a seleção argentina era na verdade muito fragilizada. Porém, com o passar do tempo e dos jogos, os hermanos evoluíram o patamar e fizeram jus à seleção que tinha ido muito longe nas eliminatórias para a Copa do Mundo, passando o trator para cima de todo mundo. E agora quem está com grande moral são eles, que cresceram jogo após jogo e seguem vivos com o sonho da terceira Copa do Mundo para os quintais argentinos. E se tem algo que marcou a eliminação da seleção brasileira, foi certamente a parte da cobrança dos pênaltis. A falta de uma liderança no momento mais decisivo do ano e da Copa para os brasileiros culminou numa equipe extremamente nervosa, que perdeu para os croatas na disputa por pênaltis e a confirmação do fim de um grande sonho. O melhor batedor de pênaltis da seleção e um dos melhores batedores de pênaltis do mundo, Neymar Júnior, não estava lá e ficou pronto para bater apenas a quinta cobrança. Com isso, os erros de Rodrigo e Marquinhos foram fatais para o Brasil ficar de fora da disputa logo na quarta cobrança. Consequentemente, a decepção dos brasileiros foi enorme e muitos cobraram um pulso firme do treinador da seleção, que não estava lá para apoiar os jogadores para fortalecer o psicológico de ambos logo nesse momento tão decisivo. E sobre isso, o capitão argentino ressaltou: quando se há uma seleção em que se tem um cobrador do nível do Neymar, deve-se bater os pênaltis primeiramente na ordem dele. Um líder da qualidade do Neymar deve fazer uso das cobranças primeiro e não o contrário. Acho que isso determinou diretamente a eliminação do Brasil e a consequente ausência na fase do mata-mata. E o Messi tem propriedade para falar, afinal de contas, mesmo não sendo tão efetivo em bater pênaltis se levarmos em comparação sua facilidade absurda de cobrar faltas e converter suas jogadas em assistências e gols, foi o primeiro jogador a bater e converter sua cobrança no jogo decisivo contra a Holanda. Levando em consideração as circunstâncias difíceis que o Brasil estava passando naquele momento tão dificultoso da partida, era muito importante que o Neymar estivesse lá para dar tranquilidade e converter para termos esperança em passar.
the ending always makes sense.